O Brasil há pouco perdeu para a Croácia na disputa por pênaltis e deu adeus ao sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Agora o Brasil vai ter que esperar 3 anos e meio, quando em 2026 o Mundial será disputado no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Num novo formato, inclusive com 48 seleções. A FIFA está tateando ainda muito para saber e para definir, né, como é que vai ficar a distribuição, qual é o número de grupos, qual é o número de times que vão compor cada grupo, e os chaveamentos também, né? Atualmente é com 32 seleções, então vai ser um aumento substancial, vai ser um Mundial bem diferente daquele que a gente já se habituou a assistir desde 1998, quando passou a ter um formato com 32 seleções, mas de antes para 98 a mudança foi muito pouco, né? Eram 28 e depois aumentaram mais 4 seleções, né? Então agora uma mudança mais radical, e aí a gente vai tentar entender com o tempo até lá de que maneira que esse novo campeonato mundial vai acontecer. O Brasil enfrentou uma seleção que já está acostumada a fazer partidas decisivas, né? Quer dizer, foram 4 partidas decisivas na Copa do Mundo passado, tanto que a Croácia chegou até a decisão. Daquelas 4 partidas, em 3 delas, o confronto foi para a prorrogação, nas oitavas de final, nas quartas de final e na semifinal. E desses 3 jogos, 2 deles foram para a disputa de pênaltis, né? O único jogo que não teve prorrogação foi o jogo da final contra a França, que a França venceu por 4-2 e conquistou o bicampeonato. Nesta Copa do Mundo, a Croácia, assim como o Brasil, já havia feito um jogo decisivo nas oitavas de final, no caso contra o Japão, e a disputa também foi para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis, o que significava dizer que a Croácia está muito habituada a fazer esse tipo de jogo. O Brasil, a última vez que jogou uma partida de prorrogação, por exemplo, e disputa de pênaltis, foi nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, contra o Chile, e também dava um indício de que o jogo da Croácia era um jogo mais amarrado, um jogo mais condescendente, com o fato do empate ir se arrastando para se levar para uma prorrogação ou até para uma disputa de pênaltis, e foi exatamente o que aconteceu. O Brasil entrou, pela primeira vez o Brasil conseguiu repetir a mesma formação do jogo anterior, ainda com o Militão improvisado na direita e o Danilo, que de origem é lateral direito, mas jogou na esquerda. O Brasil fez um primeiro tempo muito, eu diria, pouco competitivo, querendo muito pouco a bola ou até roubar a bola para tentar preparar alguns ataques, e em alguns momentos até um jogo de certa forma incompetente. O fato é que aconteceu pouquíssima coisa no primeiro tempo, a não ser um lance do Vinícius Júnior, que foi inclusive interceptado e a bola chegou muito fraca para o goleiro. Fora isso, não aconteceu mais nada, né? E o que significa dizer que o jogo, portanto, no primeiro tempo aconteceu ao feitio da Croácia. Quer dizer, se não acontece nada do jogo, mesmo a favor da Croácia, mas principalmente a favor do time adversário, é o jogo que a Croácia está acostumada a fazer, né? É um jogo que eu costumo dizer que é até insosso, né? Um jogo muito sem graça, é um jogo que vai se arrastando, é um jogo que alterna ali momentos de velocidade, mas em boa parte do tempo é um jogo muito cadenciado, e isso se deve ao perfil do time da Croácia, que é um perfil muito técnico, pouco veloz, envelhecido e de boa troca de passes, né? Eu cito aqui os 3 jogadores de meio de campo, o Brozovic, o Kovacic, e o Modric, que é a estrela, né, do time, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2018, muito em função da Copa do Mundo que fez. E o meio de campo da Croácia ditou o ritmo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu entendia que o técnico da seleção brasileira deveria fazer uma modificação já no intervalo, no sentido de recompor numericamente o meio de campo do Brasil, porque o Brasil estava
em desvantagem numérica e, portanto, com a qualidade dos jogadores da Croácia no meio de campo, conseguia controlar o ritmo do jogo. Então, na hora que precisava acelerar, tanto na velocidade como no passe, a Croácia fazia, mas na hora que precisava segurar um pouco mais, tocar de lado, acionar os zagueiros, a Croácia também fez muito isso e faz com bastante excelência, né? Então, o Brasil tinha basicamente 2 jogadores de meio de campo, o Casemiro, que estava numa jornada muito ruim hoje, e é o nosso principal jogador, né, na aliança entre tática e técnica. Então o Casemiro fez muita falta no jogo de hoje, errou muitos passes, combateu muito pouco. Não foi o Casemiro que a gente está acostumado a ver tanto na seleção como durante tantos anos no Real Madrid e agora, né, começando a sua trajetória no Manchester United. E o Lucas Paquetá também abaixo, mas de qualquer maneira era uma composição numericamente menor do que da Croácia, o que permitia então a seleção croata dominar as ações do jogo, porque o jogo basicamente acontece no meio de campo. Quer dizer, se não aconteceu nada nem em favor da Croácia, nem em favor do Brasil, principalmente no primeiro tempo, significa dizer que o jogo se deu entre uma intermediária e outra, né? E foi uma região do campo em que a Croácia quis mais a bola quando não a tinha, e quando a tinha sempre conseguia encontrar um companheiro em condições boas para receber a bola, né? O Brasil raras às vezes conseguiu cortar a linha de passe, e mesmo quando era para agredir o outro jogador, né, do ponto de vista técnico, para fazer a roubada de bola, isso aconteceu pouquíssimas vezes. Então o Brasil teve uma intensidade muito baixa, muito mais baixa do que houve no jogo contra a Coreia, contra a Suíça e contra a Sérvia, e isso também acho que foi determinante para um primeiro tempo muito modorrento. No segundo tempo a seleção melhorou, criou mais chances, normalmente fazendo a troca de passes, né, ali na entrada da área e entrando na área para finalizar, mas o goleiro croata foi muito eficiente, ele tem, né, uma envergadura bastante considerável e conseguia interceptar nos momentos em que, logo que era metida a bola para o jogador fazer a finalização dentro da área, da grande área ou até na pequena área, o goleiro sempre conseguia sair muito bem para abafar, atento que estava ao jogo, e conseguiu fazer excelentes interceptações. E o jogo, então, mesmo com a melhora do Brasil, não foi o suficiente para que a seleção brasileira fizesse o seu gol ainda no tempo normal para tentar definir a partida. A prorrogação veio, o Brasil continuou se impondo, era até de se esperar que a Croácia, tendo um time mais envelhecido, tirando os melhores jogadores, e já tendo passado por uma prorrogação contra o Japão, sentisse mais a prorrogação, né? Sentisse mais o cansaço. E foi isso que aconteceu, né? O Brasil acabou dominando o primeiro tempo da prorrogação até que conseguiu fazer o gol no último lance do primeiro tempo da prorrogação, numa jogada, numa troca de passes que o Brasil já havia feito em outros momentos. O goleiro fez o mesmo movimento, mas eu vinha dizendo, né? Quer dizer, o Neymar, ainda que se eu fosse para convidar para uma mesa de bar para tomar uma cerveja o Richarlison e não o Neymar, porque gosto das posições do Richarlison, admiro o Richarlison pelas posições que tem orgulho de onde veio, valoriza muito, né, o seu berço, contribui bastante, né, para as causas sociais, mas a pretexto disso eu não posso dizer que o Richarlison é um jogador melhor do que o Neymar, porque não é, e me parece que o gol, num palmo, né, de chão, em que ele tinha a bola dominada, o goleiro já havia se aproximado, ele consegue tirar do goleiro sem que a bola saísse para a linha de fundo, sem que a bola saísse do seu domínio, já dentro da pequena área, e depois numa outra atacada também muito sagaz, ele acaba jogando a bola por cima, porque sabia, mesmo sem estar vendo, que por baixo poderia estar vindo um zagueiro, como de fato veio, para fazer a interceptação do gol. E assim, num jogo decisivo de quartas de final de Copa do Mundo, a tua vida está concentrada ali nos últimos 15 minutos, porque uma outra chance só daqui a 3 anos e meio, né, neste caso, para alguns jogadores não haverá mais nenhuma chance, né, como é o caso do Thiago Silva.
não pode haver mais jogo, né? Não que o Brasil tenha que se retrair a ponto de chamar de forma muito perigosa o time da Croácia, mas o Brasil tem jogadores suficientes para ficar com a bola, sem a necessidade também de se lançar muito à frente, mas no sentido de controlar o jogo, porque faltam 15 minutos. A seleção croata estava numa situação com a qual não está tão habituada a lidar, que é em desvantagem no placar já na prorrogação e tendo só 15 minutos para fazer pelo menos o gol de empate. E o Brasil, trágica ou curiosamente, estando à frente do placar no segundo tempo da prorrogação, é quem toma um gol de contra-ataque quando todo mundo esperava que o Brasil pudesse fazer o segundo gol dessa maneira. Quer dizer, a Croácia tendo que se lançar ao ataque, numa proposta de jogo com a qual não está habituada, e o Brasil poderia aproveitar os espaços deixados nas costas da linha defensiva da Croácia para fazer o seu segundo gol e resolver a partida, ou, na pior das hipóteses, preservar o resultado de 1-0, mas tendo a bola em boa parte do tempo restante. E o Brasil, num lance de contra-ataque, acaba sofrendo o gol de empate, faltando ali poucos minutos também para o jogo se encerrar. A disputa acabou indo para os pênaltis, e aí nos pênaltis eu acho que tem um pouco de são várias coisas, né? Tem uma questão emocional que eu acho que é importante, alguns jogadores sentem mais do que outro e é normal, principalmente os mais novos. Tem uma questão de técnica também, né? De acertar com precisão a bola a ponto de tirá-la do alcance do goleiro. Isso também ficou visível na cobrança de pênalti. E tem também, acho que, uma questão de sorte, no sentido de repente você fazer uma cobrança que não é tão boa, mas o goleiro ter pulado para o outro canto, ou como a Croácia contou com 2 vezes, né, com isso. Quer dizer, o atleta bate o pênalti no meio do gol e ele conta com a sorte de que o Alisson escolhe, como é também habitual de todo goleiro, escolher um dos cantos, né? Então eu acho que é uma mescla de tudo, e nessa equação o Brasil acabou sendo derrotado por 4-2. A Croácia cobrou 4 pênaltis, fez os 4, 2 deles no meio do gol, mas os outros 2 muito bem batidos. E o Brasil cobrou 4 e perdeu 2. Perdeu o primeiro com o Rodrigo, aqui talvez a questão emocional, por ser um jogador muito novo, uma primeira Copa do Mundo, e depois perdeu com o Marquinhos, que é um jogador já bastante experiente, atuou na última Copa do Mundo e acabou chutando na trave, né? Então, muito provavelmente ele pegou mais do lado de fora da bola do que ele gostaria, fazendo com que a bola ganhasse uma angulação que escapasse do território do gol, né? Então, o Brasil acaba sendo eliminado. Agora muita coisa vai ser dita, né? Quer dizer, eu entendo que o Tite, assim como aconteceu em 2018, ou ele não entendeu o jogo. Em 2018 ele demorou um tempo para entender o jogo, e quando ele entendeu, no intervalo, o jogo já estava 2-0 para a Bélgica. O Brasil, é bem verdade, poderia até ter empatado e virado no segundo tempo, mas foi eliminado no último Mundial. E agora, ou ele não entendeu, ou ele tinha compreendido, mas achava que mantendo o time com aquela formação, ele poderia ter êxito. Eu compreendi que, tendo os jogadores do meio de campo, como a Croácia tinha, os 3 que eu já mencionei aqui, e o Brasil em desvantagem numérica, precisava pelo menos equiparar esse quantitativo. De repente, até tirando o Richarlison, podendo avançar o Neymar como um falso 9, e trazendo um jogador de meio de campo, e aí poderiam ser vários, o Everton Ribeiro, o Bruno Guimarães, o próprio Fred, que depois entrou. Ele já poderia ter feito isso quando o time ainda estava empatando, na saída, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo do tempo normal. Ele já poderia ter feito essa alteração, porque o Brasil teve muita dificuldade, e a Croácia, no final das contas, até no segundo tempo, embora tenha sofrido um pouco mais de perigo, ditou o ritmo do jogo, né? O jogo estava à feição da Croácia, que é um jogo que a gente já está acostumado a ver, né? Eu até comentei enquanto assistia que, assim, o duro vai ser, se a Croácia passar, e no final das contas a Croácia passou, assistir a mais 2 jogos dessa seleção, que é sempre basicamente a mesma coisa. Então a Croácia vai jogar a semifinal ou contra a Holanda ou contra a Argentina. Mesmo se for derrotada, ainda fará uma 7ª partida para disputar do 3º e 4º, mas, né, num jogo decisivo, uma proposta mais pragmática
pode ser suficiente, vem sendo suficiente para a Croácia, pelo menos na última Copa, para chegar à final. Esteve longe de ser suficiente para vencer a Copa, né? A França venceu com muita facilidade, e acredito que não será suficiente para conquistar o título, mas pode incomodar muito tanto Holanda como Argentina, né? A Croácia consegue ter o domínio do jogo mesmo quando não tem a bola, consegue se fechar muito bem, compacta as linhas, e se o time adversário não tiver de alguma maneira ali uma certa ânsia, né, uma vontade de romper com isso, movimentando os jogadores, dando opção de jogada, fica um jogo muito confortável para a Croácia. E talvez tanto a Argentina como a Holanda possam beneficiar a Croácia nesse sentido também. E aí quem vier na decisão, e aí pode ser Inglaterra, França, Portugal, e aí com menor probabilidade o Marrocos, contra as outras 3 seleções europeias, acho que muito dificilmente a Croácia vai conseguir fazer do jogo o que fez contra o Japão e o que fez contra o Brasil, porque são seleções que têm uma proposta de jogo que se conforma menos com uma partida em que as coisas não estão saindo muito bem, né? Quer dizer, vai buscando outras alternativas. Individualmente, o Brasil, né, de novo, acho que os zagueiros, o Thiago Silva e o Marquinhos fizeram mais uma boa apresentação. Eu já citei aqui o Casemiro, é a grande má notícia do jogo, esteve mal, tanto no sentido de tentar recuperar a bola, de fazer as interceptações, como também na saída, errou muitos passes, o que não é comum, e o Casemiro é um termômetro dessa seleção. Aliás, é um termômetro por onde o Casemiro passa. O Neymar não fez um bom jogo, não fez uma boa Copa, esteve contundido inclusive em 2 jogos, mas o Neymar é aquilo que a gente vinha dizendo. Quer dizer, o Neymar num lapso, né, num metro quadrado de campo, ele pode decidir o jogo. Ele poderia ter decidido, inclusive, a vaga com o belo gol que fez. E acho que mesmo os outros jogadores, né, não vindo fazer uma boa partida, o Tite acabou sendo muito pragmático no sentido de trocar um jogador e colocar um outro da mesma função. O Vinícius Júnior não estava sendo o Vinícius Júnior dos outros jogos, mas ele tira o Vinícius, põe o Rodrigo, e ele não ganha nada do ponto de vista de um rearranjo tático, né, e até de proposta de jogo. Embora o Vinícius não estivesse tão mal como o Rafinha, que de fato saiu para dar entrada ao Antony, que também é um jogador da mesma posição. Melhorou, o Antony fez uma boa partida. Eu até acreditava que se o Brasil seguisse, ele não sairia mais do time, pelo menos seria titular no jogo da semifinal. Mas acho que o técnico brasileiro errou ao não fazer uma alteração de ordem tática durante o jogo, no intervalo ou até durante o segundo tempo, para tentar criar um fato novo e vencer o jogo no tempo normal. Aliás, acabou me frustrando porque essa foi uma postura muito contundente dele, do Tite, durante a entrevista coletiva de ontem. Quer dizer, se for para ganhar ou para perder, a gente vai ganhar ou perder jogando como o Brasil, jogando para cima. E o Brasil atuou de forma muito conformada com a proposta que a Croácia apresentou, né? Então a Croácia jogou confortável no seu estilo e fez com que o Brasil fosse muito condescendente com o jogo que lhe foi apresentado, e isso, no final das contas, acabou sendo letal, né? Claro que o Brasil poderia ter vencido na disputa por pênaltis, e a gente estaria aqui trazendo muitas informações como essa. Eu continuaria afirmando que o Brasil poderia ter feito mexidas diferentes e ter tido um resultado distinto. Poderia também ter sido a derrota, né? Quer dizer, o desfecho de um jogo nunca está sob o controle dos atores, né, que ali participam. O gol da Croácia, provavelmente, se a bola não desvia no pé do Marquinhos, que foi tentar interceptar a bola, talvez viesse nas mãos do Alisson. Então o futebol também é apaixonante, porque há elementos que a gente não consegue ponderar e que no final das contas acabam decidindo o destino de 2 seleções, né? Quer dizer, uma mais fraca, mas mais, acho que, disciplinada, mais que conseguiu de forma mais competente executar a sua proposta de jogo, e ela segue, e uma outra seleção que tem
bons valores individuais, taticamente é uma seleção muito bem organizada, mas provavelmente faria um jogo melhor nas semifinais ou contra a Argentina ou contra a Holanda, mas a seleção acaba ficando pelo caminho e agora então vai ter que esperar 2026 para tentar sorte melhor. É isso.